Você tenta falar ou brincar com a sua criança e ela nem olha para você? Já teve momentos em que se questionou se ela ouvia, pois você chama e ela não responde? Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer para desenvolver a sua criança brincando com ela, sem que ela fuja da brincadeira ou te ignore. Se você busca estratégias para ajudar a sua criança que está em atraso, focada nas telas ou com diagnóstico de autismo, já aperta no botãozinho vermelho aqui abaixo e se inscreva no canal, pois toda semana eu trago novos conteúdos para te ajudar. A primeira coisa que precisa aprender para ganhar a atenção da sua criança é entender sobre o posicionamento correto. Sem ele, a criança pode nem olhar para você. Antes de iniciar qualquer brincadeira ou conversa com uma criança, se atente ao posicionamento. Esteja sempre frente a frente à criança, olhos nos olhos dela. Se for necessário, se deite, se abaixe, para que esteja sempre ao alcance dos olhos da criança. Eu vou mostrar como se faz. Eu vou simbolizar com a boneca para você entender o posicionamento. Você vai ficar de frente para a criança. Então, se a criança estiver em pé, você vai se abaixar e ficar aqui, ó, olhos nos olhos. Se a criança estiver ajoelhada no chão brincando, você vai se deitar no chão para ficar só com o rosto à frente da criança, sempre na mesma posição. Se a sua criança está sentada, talvez é preciso você se deitar para você ficar na mesma altura. Então sempre se abaixe, sempre que você for conversar com a sua criança, brincar com ela, chamar ela, chegue próximo a ela, se abaixe de frente para ela e fale o que você deseja, para que ela possa te ver, para que ela possa compreender e entender que você está falando com ela. Porque se você falar em um outro cômodo e ela estiver de longe, provavelmente ela não vai olhar para você. E talvez ela não vai entender que você está falando com ela, que aquilo que você está demonstrando é uma tentativa de comunicação com essa criança. Então mostre para ela que você deseja se comunicar com ela usando o posicionamento correto. Sempre frente a frente à criança, na mesma posição, olhos nos olhos. Após estar no posicionamento correto, é preciso dominar algumas estratégias para dar apoio à criança e promover acertos, principalmente nas primeiras vezes. Quanto mais ela acertar, mais empolgada a continuar ela vai ficar. Esse é meu conselho pessoal. Comece sempre por brincadeiras que ela já conheça. Não comece por algo muito difícil, algo que ela nunca tenha brincado. Precisamos deixar a criança acertar nas primeiras vezes. Para isso, use os níveis de suporte. O suporte é um auxílio, uma ajuda para a criança finalizar alguma brincadeira ou atividade proposta. O suporte é dado quando queremos ensinar algo para a criança. Por isso, use de maneira crescente, sempre do menor para o maior, na sequência que eu vou te mostrar agora, dando sempre a oportunidade para a criança tentar executar antes de evoluir para o próximo nível de suporte. O primeiro e menor é o suporte posicional. Esteja sempre de frente para a criança, numa posição favorável. Esse é o posicionamento que eu acabei de citar agora há pouco. Siga o exemplo de como eu fiz com a boneca em todos os momentos de comunicação, brincadeira com a criança. Após usarmos o suporte posicional, vá para o suporte verbal. Dê uma dica dizendo o que deseja que ela faça. Verbalize com uma dica ou com uma comunicação. Faça assim. Nesse nível de suporte, que é o suporte verbal, você vai falar, somente falar e verbalizar o que você deseja que a criança faça. Suponhamos que vocês já brincaram de encaixar essas pecinhas. O ideal é que você já tenha brincado de encaixar. Então você já brincou em alguns momentos, a criança já sabe a brincadeira, então você vai pedir para que ela faça alguma coisa. Então você pode falar, encaixa a estrela. Só falou, só deu o suporte verbal. Ela já sabe qual é a estrela, ela já sabe qual é o quadrado, fala para ela para encaixar. Encaixe a estrela ou encaixe o quadrado. Assim você está dando para ela um suporte verbal do que ela tem que fazer. Isso é uma dica para que ela possa cumprir a brincadeira. Caso ela não cumpriu, você falou para ela e ela não entendeu ou não fez, a gente vai subir o nível de suporte, vai dar mais uma ajudinha para essa criança. Aí nós vamos para o próximo passo, que é o suporte gestual. Nele, você vai mostrar como a criança deve fazer, como se fosse uma mímica mesmo. Você vai dar um apoio para ela, dando um modelo do que ela tem que fazer. Então, você vai mostrar para ela, por exemplo, apontando. Ó, você pode falar com ela assim, ó, encaixa o quadrado aqui. Ou você pode pegar o quadrado na mão, entregar para a criança e falar com ela, encaixa o quadrado aqui. E aí você mostra qual é o local que ela deve encaixar o quadrado. Ou pode fazer com o outro, com a estrela, por exemplo. Entrega para ela ou só espera. Ou deixa aqui em cima e vê se ela vai pegar a estrela. Encaixa a estrela aqui. E aí você vai demonstrar onde é o local de encaixe para facilitar para a criança entender o que ela tem que fazer por meio de uma indicação que você está dando.
Se mesmo bem posicionada, dizendo, dando a dica com o dedo, indicando para a criança, ela ainda não conseguiu fazer, vá para o próximo nível de suporte, que é o suporte parcial. Nele, você dá um leve toque para ajudar a criança a cumprir aquela demanda ali. Pode ser um toquezinho no braço, pode ser um toquezinho na mão. Eu vou te mostrar como faz. No suporte parcial, você vai ajudar a criança a executar aquela atividade dando um toquezinho. Por exemplo, a criança pegou o quadrado e não sabe onde encaixar. Então, você pode dar um toquezinho aqui, ó, no braço dela para poder ensinar ela a colocar. Você pode dar um toquezinho na mão dela para ajudar. Ou se ela está tentando encaixar, por exemplo, tentando encaixar no errado, no círculo, você dá um leve empurrãozinho para ela encaixar no certo. Então, você dá um toque, só um empurrãozinho, só uma ajudazinha para que ela possa continuar e finalizar aquela atividade, para que ela possa conseguir fazer. Lembra que a gente falou que ela precisa acertar as primeiras vezes? Então facilita o processo para ela, dá um apoiozinho só para ela finalizar, para que ela possa ficar empolgada para continuar fazendo as próximas vezes. Você deu um toquezinho, ela encaixou, ela vai querer continuar, ela vai querer fazer mais, porque ela conseguiu acertar da primeira vez que você fez. É um processo onde tem que se atentar nas dificuldades que a criança apresenta, para assim ajudar de forma natural. Caso ela encaixe errado, não repreenda ou diga que está errado. No início, exija sempre menos para que ela faça mais e comemore sempre que ela conseguir finalizar. Para desenvolver a sua criança, tanto na fala, na comunicação, saber lidar com as crises e birras, garanto o meu livro, no qual eu compartilho todas as habilidades para você desenvolver a sua criança. Habilidades que a minha filha desenvolveu e saiu do nível severo de autismo e veio para o nível leve. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição desse vídeo para você garantir o seu. Vamos para o maior nível de suporte. Só use ele caso a criança não tenha conseguido executar a atividade em nenhuma das tentativas anteriores. Ele é o suporte total. Esse é o último nível de suporte. Então, nele, você pega na mão da criança e ajuda a fazer o que você pediu, dando um apoio total para fazer tudo aquilo. Eu vou te mostrar na prática como se faz. Olha só, se você tentou todas as alternativas anteriores, a sua criança não cumpriu, você vai fazer o seguinte, você vai entregar o brinquedinho na mão dela, então ela pegou. Você vai segurar na mãozinha dela e vai ajudar ela a encaixar. Então você vai dar aquele apoio que ela precisa para ir lá e ó, encaixar. Nesse momento você pode fazer um som engraçado, um barulhinho engraçado para complementar a brincadeira e para ajudar ainda mais na vocalização. Ó, vamos encaixar o quadrado. Tchurururu. E agora, qual vamos encaixar? Espera para ver se ela vai sinalizar algum brinquedo ou algum outro. E agora, qual falta? A estrela. Então vamos pegar a estrela. Espera uns minutinhos. Se a criança não pegou, você pega, entrega na mão dela e aí vamos encaixar a estrela. Tchu, 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 tchu. Pluft! Encaixou! Ei! E aí você comemora porque você conseguiu. Assim você está dando um modelo para ela. Mas eu preciso fazer isso sempre? Não. Faça algumas vezes e depois deixa a criança tentar fazer sozinha. Isso também é muito importante. Dá apoio quando ela precisa. Use os níveis de suporte sempre que quiser brincar, estimular ou ensinar algo para sua criança. Lembre-se de não automatizar o suporte, já sair pegando na mão da criança e ajudando ela sem antes esperar a sua reação e ver se ela consegue fazer. Então espere, observe, deixe ela tentar. Evite fazer pela criança, faça com ela, permite que ela treine todos os dias. Para ter acesso a mais vídeos como esse, se inscreva aqui no canal apertando esse botão vermelho aqui abaixo e comenta aqui qual conteúdo deseja que eu fale no próximo vídeo. Até mais!